Bom dia aos nossos amigos internautas, sejam bem-vindos. Estamos aqui na sede da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, para este 19º encontro da Liga dos Pesquisadores Espíritas. Bem, agora nós vamos então chamar o Gilmar, que vai coordenar a próxima apresentação, que é a singularidade do Evangelho segundo o Espiritismo, com a apresentação de Luiz Jorge Lira Neto e Luciana Farias. Esse é Lira sendo Lira. Bom, com imenso prazer que eu tenho, vou moderar essa apresentação dessas duas figurinhas, né? Que eu posso dizer. E é claro aqui falando a Luciana, que é uma estudiosa dedicada à obra de Kardec, o aspecto historiográfico, né? Ela é mestre em ciência da computação pela Universidade de Salvador. Aqui é uma dupla de pessoal lá do norte, que com todas as características positivas, que distribui, ela criou o site obrasdekardec.com.br, que distribui e-books gratuitos com a comparação das diferentes versões dos textos das obras de Allan Kardec. E a coautora do livro História da Gênese de Allan Kardec, da polêmica aos fatos, né? E tem vários artigos, né? Ela é uma recordista de artigos aqui dentro da Enlip. E o Lira, que quase dispensa apresentação, né? É doutorando em Ciência da Religião, mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, graduado em Engenharia Elétrica. É interessante essa transição da área de exatas para a área de humanas, né? Foi professor da Faculdade de São Miguel, membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico do Pernambuco. E ele é revisor de artigos da revista Rever da PUC de São Paulo, e realiza pesquisas na área de religião e historiografia do Espiritismo. Autor da obra O Livro dos Espíritos, pela editora M. Bom, boa sorte para vocês têm um tempo aí de 20 minutos. Que passagem a gente desconta das perguntas? Isso é uma covardia. Mas dois fatos inusitados aqui no evento. Não é? Primeiro, o meu quase xará Lira cantando aqui, eu achava que era playback, viu? Eu vi olhar aqui próximo, é dele mesmo, nasceu assim. Parabéns pela voz. E outra, está à venda, né? Esse aqui, como tem autógrafo de todos, eu estou vendendo um pouco mais caro. Quem puder, me procure, que até o Alexandre me assinou para ele. Bem, esse aqui é o trabalho feito a duas mãos e desmanchado a duas, né? Porque eu faço, ela desfaz, aí depois eu tenho que refazer. Mas eu e Luciana já estamos nessa parceria, fazendo estudos comparativos das obras de Kardec. E aqui surge o livro, um trabalho de singularidades do Evangelho segundo o Espiritismo, e que seriam essas singularidades. Algumas já foram colocadas aqui, mas dentro da pesquisa algumas outras apareceram. Vamos lá. Se eu estiver errado, vai dizendo, certo? Bem, o Kardec colocou que o objetivo deste livro seria o estudo da moral evangélica, estritamente, sobre os princípios do Espiritismo. 160 anos, esse ano da sua primeira edição. Então, fomos o quê? Investigar a origem e finalidade da estrutura do livro, a evolução desses textos até a edição definitiva. E aí encontramos o quê? Para caracterizar essas singularidades dentro do plano da obra fundamentais do Espiritismo. Porque às vezes a gente pensa que elas são desconexas, né? Mas vamos ver aqui algumas situações. Bem, a metodologia que nós utilizamos foi confrontar, através de software, a primeira edição com a segunda com a terceira e a terceira com a quarta. Isso dentro... Para olhar para aqui, não é? Tá, obrigado. Dentro dos livros físicos mesmo, né? Já, mesmo que eles tenham sido digitalizados, a gente prefere utilizar os originais e temos as edições. Na questão metodológica, a parte bibliográfica são essas 4 edições, a Revista Espírita e as Bíblias trabalhadas com Kardec, pelo que a gente pode
absorver dentro da obra. E as documentais são os manuscritos do projeto Allan Kardec. É importante a gente ter acesso a esses manuscritos, porque eles trazem novas informações, confirmando e algumas outras trazendo interessantes questões que nós utilizamos, inclusive, nesse trabalho. Então, com relação à origem do livro, ele fez um retiro, como aqui foi colocado, numa cidade balneária, na Normandia, né, no norte da França, e lá foi dito pelos espíritos que ele precisava de um recolhimento e um isolamento para a preparação desse livro, né? Alguns disseram que era por questão de saúde, mas ele aproveitou para fazer isso. Esses textos têm obras póstumas, como a obras póstumas está um pouco colocada de molho, porque foi um trabalho de Pellegrini Marie, mas nós verificamos que nos documentos que estão lá, nas cartas que trocadas entre Kardec e Amélie, constam realmente informações que concorrem pelo que ele colocou, que o que Pellegrini Marie colocou em obras póstumas. E uma delas é a ação dos espíritos sobre esta obra. Kardec, ele fez esse retiro, não disse nem ao seu editor, Didier, amigo particular dele, que iria fazer essa obra. E escreveu para Amélie, para que ela, através de Dambel, né, é esclarecido quem era, nos manuscritos, quem era o médium, que Erasto ou a verdade dissesse sobre a obra. E a resposta veio dizendo que o cérebro dele recebia essas inspirações, e eram conselhos ocultos, e essa obra foi feita em comum acordo com os espíritos, e que ele necessitava desse recolhimento e insulamento sagrado. Então, está no documento 177, que corrobora, e também em obras póstumas corroborando com isso. O objetivo do livro, ele colocou que os espíritos colocaram que era para apresentar o espiritismo qual ele é, como a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Hoje, a gente já fica meio que chocado, principalmente os estudiosos de ciência da religião, que aqui nós temos o Brasil aí, que fez um trabalho excelente na dissertação e na tese dele. Então, as consequências da publicação, os espíritos já adiantaram a ele que ia trazer dissensões, e principalmente o clero, né, que ia lançar um anátema sobre esta obra. A obra foi lançada em abril de 64, em maio de 64, 4 obras de Kardec foram por index. Não tem registro que o Evangelho tivesse ido. Um importante documento, o documento 217, é uma discussão de Kardec com o Dr. Demer, com relação ao título da obra, que era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e trouxe algumas discussões, que era um título que tinha um livro muito famoso, católico, Imitação de Jesus, de Imitação de Nossa Senhora, e ele foi debater com os espíritos a mudança, porque ia ser algo inédito. E lá, o doutor Demer deu uma sugestão e ele não gostou, disse que queria perguntar ao Espírito de Verdade. E aí, nessa comunicação de 1865, em março, quer dizer, antes da publicação do Céu e Inferno, quer dizer, já na metade das obras fundamentais, que pode ser extensa, né, mas vamos se reservar às 5, foi dito o plano de obra. Então, os Espíritos são assim, depois que a gente faz isso, era para ser feito dessa forma. E o plano de obra, o Espírito de Verdade disse que seria dividido em 2 partes. A parte científica, com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque o termo mediunidade, Kardec tirou da primeira edição do Livro dos Espíritos, praticamente não tem, e colocou dentro do Livro dos Médiuns. Então, é um binômio que se tem que estudar para ver os princípios completos espíritas. E o Livro dos Magnetizadores, que a gente até hoje sente falta dele. E teria a parte aplicada dos princípios espíritas, que ele coloca lá o Espírito Verdade, a Gênese segundo o Espiritismo, a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a sugestão do Espírito Verdade, os milagres do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, a religião segundo o Espiritismo e o estado social, ou o reino de Deus segundo o Espiritismo. E aí a gente sabe que esse plano de obra, então, ele seguia uma lógica diacrônica. Então, primeiro veio a parte científica, faltando o Livro dos Magnetizadores, depois a aplicada. Quando Kardec, na introdução, isso já na terceira edição, ele coloca que o estudo
dos evangelhos, a gente coloca estudo crítico, poderia ser dividido em 5 partes, e colocou os atos comuns da vida do Cristo, milagres, profecias, palavras que seriam estabelecidas dos dogmas da igreja, e o ensino moral, que seria o assunto da obra. Mas o que ocorreu? Nós indicamos que os estudos atos comuns da vida do Cristo foi o livro de Ernest Renan, Vida de Jesus, que causou uma polêmica. Kardec também debateu através da revista espírita, mas perguntou aos espíritos: que livro é este? Este é um dos livros que vem abalar os edifícios. Então, se o plano, isso nós intuímos, né? Se o plano espiritual, os espíritos superiores iriam trazer uma chacoalhada no campo religioso da ética cristã, ela não só veio através da doutrina espírita, né? Teve um livro que veio aí por fora. E depois seguiu com a Gênese e com o próprio céu e inferno, né? A estrutura, essa estrutura é interessante, dos 28 capítulos da terceira edição, com exceção de 4, ela é tripartite. Kardec diz lá que o livro vai fazer a explicação das máximas dos Cristos, sua concordância com o Espiritismo e aplicação nas situações práticas da vida. E realmente assim ele fez, porque os capítulos estão divididos em 3 partes. Os textos bíblicos, com as máximas que ele encontrou universal. Kardec fez as dissertações para vincular aquelas máximas aos princípios espíritas e colocou as instruções dos espíritos de uma forma prática. E aí é que nós entendemos porque só aqui na obra ele colocou o método que ele criou, o chamado controle universal do ensino dos espíritos, para dizer que estas instruções ele tinha como verdadeira porque partiu desse método. E aí a tabela comparativa da primeira com a terceira edição, porque a segunda, o que é que ele fez? Ele apenas mudou o título na capa, na contracapa e na folha de rosto, mas dentro da obra ela é igual à primeira edição, inclusive tendo referências à imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele só alterou ali os tipos móveis, isso foi em 1865. Na terceira edição, não, ele fez uma mudança. Inclusive uma mudança interessante, porque na segunda edição ele introduziu um subtítulo chamado Parte Moral, e ele retira na terceira edição. Isso a gente já discutiu aqui, porque o livro é mais amplo do que só a parte moral. O que ele fez foi um rearranjo, né, dos capítulos. Uma tem 25 capítulos, e ele vai rearruma os trabalhos, principalmente o 24º capítulo, transforma em 28, em termos de volume, só 2 páginas, praticamente. Das instruções, ele acrescenta 2, nas preces, ele retira 8, porque pensar que Kardec não mexia, né? Mexe muito. E citações das escrituras, são 138, a gente reviu, ele aumenta em 14. Isso está lá no artigo. As Bíblias Kardec trabalhou. Então, o próprio livro, no capítulo 4, ele trata alguns assuntos. Ele trabalhou com a Bíblia de Saci, ou de Porto Royal. Eram 2 irmãos, um começou e o outro concluiu. Era a Bíblia mais famosa, foi ali no final do século XVIII, mas no século XIX começaram a estranhar essa Bíblia, os próprios católicos, e colocaram dizendo que ela era muito protestante para o gosto deles, mas era que Kardec trabalhou. Tinha uma crítica de que Kardec tinha utilizado e manipulado os textos. Tem um livro católico sobre isto. Nós fizemos o comparativo com a Bíblia de 1864, de Saci, e tem um site que tem com as diversas versões da Bíblia, e com a de 1846. Ipsiliteres. Algumas questões, Kardec mudava alguns termos, erros de citações ou na tipografia. Então, tem uma série de assuntos que nós vamos colocar lá no site de Luciana, passo a passo. Bíblia de Saci, as 2 versões, primeira edição e a terceira edição. Ele trabalhou também com a Bíblia de Ostelwald, que sim, essa é calvinista, a de Lamennais, que inclusive faz parte das comunicações, é um católico sacerdote, mas de uma visão muito mais liberal. E a Bíblia grega Septuaginta. Kardec não sabia grego, ele teve que se utilizar de Pesane para auxiliá-lo. Inclusive, tem uma nota de Pesane com relação a termos linguísticos. Das citações bíblicas, nós vamos ver que está carregado em cima de Mateus, principalmente sobre o núcleo das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha.
é onde está lá esse núcleo em Mateus e em Lucas. Então, 53% das citações nós vamos ver aqui Mateus e Marcos, né? Do Antigo Testamento, praticamente só 4 citações. As citações do Sermão do Monte, quase todos os versículos onde estão o Sermão do Monte, tanto Então, é um estudo mesmo da ética cristã, né? O aspecto moral. E aqui é interessante que nas instruções dos Espíritos, vamos ver que a maior parte é São Luís e Santo Agostinho, mas veja a quantidade outras que se tem. As cidades, Bordeaux e Paris, e os anos se concentram de 60 a 63, que ele escolheu. Quando a gente começa a analisar isso, dá o indício do controle universal. Por quê? Vários espíritos, por vários médiuns, diversos locais, em diversos tempos. Né? Indícios. E aqui, assim, ele utilizou 16 artigos que existiam na Revista Espírita, nessa, e tem outros que também ele poderia ter utilizado, e ele, por conta de espaço e não ser redundante, ele colocou isso. Com algumas questões, às vezes ele mudava o título, às vezes ele acrescentava, tirava parágrafos, não ia ipsiliteris para lá. Bem, o que é que a gente conclui? Todo tempo? Você está dormindo? Tranquilo. Está tranquilo? Algumas conclusões da singularidade dessa obra. Primeiro, a necessidade de um isolamento. Então, ele saiu de Paris, praticamente ele fez isso ou nas suas viagens de propaganda, ou quando ele adoeceu lá em 1865, e em 1863 ele se retira para um lugar muito interessante para escrever essa obra. Quando ele retorna a Paris, ele também se isola na Vila de Segui, e é quando tem um fenômeno de dupla vista, né, dupla visão, a pessoa diz, eu estou vendo seu marido, e ele está fazendo uma obra, tem espírito ao lado dele, e tem um que é o superior, e a obra está escrito o Evangelho. Kardec não tinha dito nada também a ninguém. Então, corrobora tanto essa médium, quando ele estava em Paris, quanto o Espírito Erasto e o Espírito Verdade escreveram, através de Dambel, que ele estava lá em Santo André. Então, teve esse assessoramento de perto, né, porque é um trabalho que Kardec teve que fazer umas dissertações, ou seja, lavra dele, que a gente disse, não, Kardec foi só um codificador, né? Ele foi autor das obras, né? Ele materializou estas obras, tanto que os direitos autorais ele passou para a esposa. Então, seu posicionamento no plano das obras fundamentais, ele é um ponto de inflexão, você vinha com a parte científica, e agora você vai fazer uma análise crítica dos evangelhos. Alguns dizem que, com isso, coloca o evangelho como o ponto principal do estudo do espírita, mas a gente vai ver pelas dissertações as colocações de que, olha, esta passagem, na visão espírita, tem esta conotação. E para aplicar na prática, veja as instruções dos espíritos. Então, por isso que é um evangelho segundo o espiritismo, e não o espiritismo segundo o evangelho. E é interessante que ele coloca que a palavra veio essa obra para complementar o que Jesus disse, e ele então aplicou, o que aqui já se falou, a hermenêutica espírita. Com isso acirrou o debate, porque ele puxou a discussão para um campo religioso, da forma de interpretação das máximas. E a gente diz, o espiritismo é uma religião cristã, somos nós espíritas que dissemos, porque se for comparar qual é a base do cristianismo, Jesus, Deus. Então, nós dissemos, porque nos entendemos, estamos fixados na ética cristã, né? Mas se a gente for para o campo teológico, a questão é outra. Ele traz, então, no próprio livro, pela característica científica, filosófica e doutrinária que ele traz, ele trouxe uma solução pacífica, harmoniosa e definitiva para o conflito da modernidade entre ciência e religião, tal qual Kardec, então, como os espíritos conceberam, e que isso ia inaugurar uma nova era na humanidade que a gente infere que é só depois de equacionar esse conflito, que inclusive está dentro do próprio movimento, né? As polarizações daquilo que ele é, o que deve ser, mas a proposta de Kardec foi de conciliação. E, por fim, ele aproveitou esses 16 artigos, que ele já trabalhava antes, aquilo que eu já falei da parte moral que ele retira,
A terceira edição é a definitiva, quando se faz o comparativo, e ele coloca um dístico lá, né? A fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Isso é a síntese do pensamento de que fé inabalável no sentido religioso, para enfrentar a razão no sentido de ciência e filosofia, e em qualquer época da humanidade, porque é algo atemporal e não local. Inclusive, nós nos ufanamos quando Kardec disse que se o Espiritismo tivesse algo errado, que a ciência comprovasse que a gente mudasse, mas de Olinda Amorim nos alerta que os princípios espíritas são universais. Como é que vão ser mudados? Né? Então, é forma de interpretar. E assim concluímos. Agora disfarça. Nós temos aí 15 minutos. Não, calma, já tem um minuto dela. Você deixa? Claro. Ele pediu para usar o último minuto para a gente usar os 20, então eu agradeço a presença de vocês e peço que as perguntas difíceis se direcionem para o Lira. Se for uma coisa basiquinha, você pergunta que eu respondo. Você não vale, não. Meu nome é Brasil, sou de lá de Belo Horizonte, da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, inclusive. Eu sei que você tem trabalhado no seu doutorado, ou mais ou menos que está trabalhando no seu doutorado, e o que eu vou te perguntar tem a ver com o aspecto de que Kardec queria dirimir, como a gente escreve lá no livro, né? Eu estou me referindo a um livro que ele está pesquisando, que a gente trabalhou, que tanto a Anna Blackwell como o Lachatre, ele disse que Kardec queria dirimir, né, as discussões que existiam dentro das religiões, e ele queria trazer um aspecto de conciliação para essas religiões, e por isso ele começa, desde os 15 anos de idade, a fazer essa pesquisa para dirimir toda essa discussão, né? Mas, quando ele ficou entre essa discussão filosófica do Espiritismo enquanto religião, do ponto de vista filosófico, mas claramente usava terminologias dentro do seu escrito, como já foi falado em Kiki, inclusive ontem, e ele trazia uma terminologia, às vezes, religiosa e etc. Você acha que ele conseguiu realmente isso, ou ele, na verdade, acendeu realmente uma polêmica sobre essa discussão? Bem, isso faz parte, uma parte da minha tese e também de um trabalho que fizemos com o Brutus, que vai ser publicado na revista Horizonte, que é sobre uma análise do artigo Espiritismo e Religião de Kardec. Então, Kardec, no início, ele estava em busca de uma conciliação. Ele dizia que o Espiritismo era o maior auxiliar da religião, porque as pessoas que tinham perdido a fé, ele reintroduzia pelo pensamento racionalista induzido pelo iluminismo. Brasil aqui fez um livro interessante, Kardec entre Razão e Fé, que trata do conceito de religião. Aqui alguém perguntou, né? Qual era o conceito na época de Kardec, antes? O trabalho de Brasil vai nessa linha. Então, Kardec realmente tentou. Mas nós somos o que somos, nós somos polarizados. Então, é natural que os médios vindo do catolicismo utilizassem a linguagem, os espíritos que se comunicavam utilizavam a linguagem. O fazer de Kardec, a pressão foi muito do clero em cima do espiritismo, não foi a ciência na época, nem a filosofia à época, e polarizou. Kardec fez o que é o espiritismo para responder esses debates. E a gente vê, logo após o desencarne de Kardec, quando Camille Flammarion, no discurso funerário, disse que Kardec suscitou rivalidades entre espíritas e espiritualistas. Manet, quando assumiu a presidência, depois que Camille Flammarion não aceitou, porque ele disse que a maior parte dos participantes da sociedade eram religiosos, ele entendia o espiritismo como uma ciência. Manet, quando assumiu a presidência, disse que abria a sociedade para todos que quisessem, espírita ou não, que seria agora fé, fora da verdade não haveria salvação. Então a gente nota a guinada que foi dada para voltar a estudar os fenômenos de efeitos físicos, como de certo ocorreu. Então, realmente, Kardec tentou, fez a parte dele,
mas não conseguiu. E o movimento espírita, principalmente no Brasil, incorporou, inclusive, esses polos de discussão, razão e fé. Aí, você me cutucou aqui agora, porque o artigo que eu estou escrevendo, que vai sair no mesmo número que o seu, né, fala exatamente dessa migração da briga de lá para cá. Porque realmente essa briga vem de lá, né? Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Se na análise que vocês fizeram ou nos documentos, é porque é muito pouco claro qual é a posição religiosa de Kardec antes do Espiritismo. Se tem algum viés dessa posição, se vocês têm alguma informação pelos documentos, não pela análise da obra, né? Eu fico curioso, porque eu sei que ele é um homem espiritualizado, mas não tem claro para mim, pelo menos as informações que eu disponho, se eu teria alguma luz sobre isso. Quando a gente lê as obras de Kardec como educador, como pedagogo, a gente nota que o aspecto moral é muito forte. Quando a gente lê os discursos de Amélie Baudet também lá para os alunos, vê também uma característica religiosa. A Vila de Segui, que foi uma propriedade que Kardec pegou o dinheiro emprestado para construir, tinha 6 casinhas e uma igreja lá. E Amélie dizia a quantidade de pessoas que estavam assistindo a missa, se gostou ou não da pré-eleção. Dá a entender, mas Kardec era um homem racionalista, era o homem, segundo a obra, do iluminismo, e tardio, né? Então, ele era sempre fatos e dados para ele, tem que ter a comprovação, o que ele chamou do seu método, né, que o Brasil trabalhou muito isso, né, de Francis Bacon, que a gente coloca por imaginar, mas ele era uma pessoa muito metódica. Então, ele tinha que ver os fatos, analisar, veio da influência também de Pestalozzi, e com isso concluir. Então, ele disse: o espiritismo é ciência, porque eu fiz essas observações, não parti de dogmas. Kardec tem um conceito de religião muito tradicional, não veio de dogmas, então ele colocou como ciência. Então não dá para tirar a característica dele. Agora, a primeira biografia dele, que está no Dicionário Universal, que era uma das maiores enciclopédias à época, do seu amigo e ex-sócio Lachartre, lá tem quase uma página descrevendo Kardec, e coloca que ele, desde os 15 aos 16 anos, que queria uma forma de unir as crenças. Então, ele é uma pessoa muito espiritualizada, mas não denuncia. Mas, pelo que a gente entende, Kardec não tinha dissensões com relação à religião, a não ser quando começou, através do abade Chesnel, a criticar o espiritismo, dizendo que surgiu uma nova religião, porque Cousin já tinha sido, Victor Cousin, a igreja tinha apertado bastante, estava sob Napoleão III, e o ensino e a religião católica estava agora em domínio. Nasceu na família católica, na Suíça teve a influência protestante, mas não dá para dizer. Porque ela lá é separado, né, a religião. Então, boa informação. Católico. Mas depois não gostou, não. Obrigado. Deve ter sido excomungado, né? Eu quando eu era no seminário, eu comia as hóstias. Eu era o ajudante do padre, então eu estava com a fome danada. Aí vi aquele negócio lá gostosinho, comi. E aí ele foi, quando descobriu, e disse: olha, vou lhe excomungar. Como tem outro que lhe ajudou, você não vai ser excomungado. Agora você vai assistir missa todos os dias de pé. Aí o padre da igreja que eu assistia a missa em pé chegou e disse: aquele rapaz não quer ser padre não, porque ele assiste missa em pé. Ele disse: não, aquilo está de castigo, é um horror. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos. Bom dia a todos. Cícero Pereira, da USE Distrital de Pirituba. Ele está encarnado? Agora estou lhe vendo. O Projeto Centro Espírita. Luiz, me perdoe, você fez uma menção sobre Camille Flammarion, e pelo que eu entendi, ele discordou de Kardec, mas eu realmente, me perdoe, eu não compreendi realmente o que você disse. Você poderia repetir, por gentileza?
Muito obrigado. Todos nós espíritas temos um olhar para Camille Flammarion. O que eu estou trazendo aqui é a discussão entre ciência e religião que ele colocou. E ele começou no discurso fúnebre, né? Quando ele disse lá, pode ler lá, tem. Kardec fez uma escola de feição pessoal, suscitou rivalidades entre espíritas e espiritualistas. E quando foi convidado para ser presidente, ele seria o presidente da sociedade, e ele disse, não quero, porque lá tem pessoas que têm um viés muito religioso, e eu entendo espiritismo como religião, como ciência, que dela não aprendemos nem o ABC. E depois Manet, que foi o segundo chamado para assumir, ele disse, olha, aqui eu vou abrir a sociedade para todos, para espírita, para aqueles que querem decidir ou definir, estudar de que existe uma sobrevivência de algo que sobrevive à morte do corpo. E que, nessa forma, fora da verdade não haveria salvação, mudando a terminologia. Mas isso é um estudo mais aprofundado e também, vamos dizer o seguinte, é a minha análise. Tem outros acadêmicos que analisaram dessa forma, como a Augusto Araújo, que eu considero uma tese mais bem elaborada, de 2014, tem um livro sobre ele, que é O Espiritismo, essa loucura do século XIX. Excelente esse livro. Ok. Mais uma pergunta para a gente finalizar? Mas depois, lá no fundo... Vem ele. Eri Lopes está vetada a pergunta. Está vetado. Oi, amigo. Vou te ver. Bom, eu vou pedir para o Lira também falar, mas eu queria também a opinião em primeiro lugar, quer dizer, a opinião da Luciana sobre o título, o que ela acha da diferença do título A Imitação do Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou falar um pouquinho, você faz uma pergunta mais à volta da poleira, mas essa eu gostaria de responder e depois ele completa, tá bom? Então, o que é que a gente percebe? É interessante o relacionamento entre Kardec e os espíritos no processo de definição do nome. O que fez Kardec escolher imitação do Evangelho? Foi uma coisa que eu me perguntei. Qual foi a lógica que ele usou? É bem provável que ele, de fato, tenha usado uma relação que existia com as outras obras católicas. Mas o conceito de imitação é um conceito que leva a gente à prática. Então, ainda que os outros tenham utilizado o mesmo termo, ele tinha uma intenção, porque Kardec sempre foi muito detalhista na escolha das palavras. Então, quando ele diz prática do Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente ouve isso, o que é que a gente entende que Kardec está convidando a gente para fazer? No dia de hoje, o que é que a gente pode pensar que a gente não está fazendo e que a gente deveria passar a fazer no momento em que a gente toma conhecimento de que o primeiro nome da obra era a prática do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu gostaria de começar levando essa reflexão para que vocês levem para suas casas, peguem essa obra e releiam. Releiam com essa visão. O que está aqui é para eu praticar na minha vida. Só que, na hora que usou esse nome, no mundo dos homens, deu celeuma. O Didier, o escritor, o editor ficou incomodado. E não deve ser o único. Ele foi a voz do incômodo. Isso levou a Kardec conversar com espíritos sobre o assunto. Então, ele poderia simplesmente ter resolvido a questão sozinho, mas ele optou por dialogar. Isso traz também uma outra característica de Kardec. Ainda que ele vá ser a palavra final, ele gostaria de ouvir o que os outros pensam. E do ponto de vista de Kardec, encarnados e desencarnados são um grande grupo que trabalha junto na evolução do processo. Ele ouviu o Demer, depois o Demer falou, o próprio Demer falou, olha, eu vou dar minha opinião, mas eu não sou, necessariamente, é só uma opinião, eu não sou aquela pessoa que vai bater o martelo. Aí o Kardec falou, olha, ouvi sua opinião, mas eu realmente gostaria de ouvir do Espírito da Verdade.
Aí o Demer falou, o Espírito da Verdade já está aqui, já ouviu tudo, tipo, não precisa explicar tudo de novo para ele está aqui acompanhando. E o Espírito da Verdade veio e trouxe uma outra proposta de título, A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente começou com o título que diziam, pratiquem o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, ok, vamos tirar a prática? Olha, eu estou falando aqui, essa obra é a moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam esse outro aspecto. E aí é uma segunda reflexão que eu convido vocês a fazerem. Olhem na obra, a vocês já convidei a reler, na hora que estiver relendo, procure identificar cada ensinamento moral que está lá. Pensem assim, o que há de doutrina nesse livro é cada elemento moral que ele ressalta para que a gente desperte dentro da gente. Então, a segunda coisa. Kardec olhou, poderia ter colocado, porque lembra que o Lira falou aqui que na segunda edição, quando ele trocou o título, ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele pegou a palavra moral e colocou como parte moral no topo. Então, de certa forma, ele estava trazendo a informação de que era moral. Aí, na terceira edição, quando ele reestrutura a obra, então ele tem um novo olhar sistemático para a obra. E aí eu volto a falar uma coisa que eu acho muito importante a gente saber. A obra do Evangelho estava escrita com uma sequência de conteúdos numa estrutura de índice. Você olha para o índice das duas versões do texto, parece que ele reescreveu um monte de coisa e trouxe um monte de novidade. Não. Ele basicamente reorganizou a obra, pegou um capítulo, dividiu em 4, chamava Máximas Diversas. Estava muito genérico. Então, o que ele fez foi trazer, imprimir um aspecto mais didático àquilo que ele estava ensinando e, obviamente, ele não se furtou a aqui e ali sair colocando um parágrafo aqui, uma palavra ali, uma frase ali. Então, ele lapidou a obra. E quando ele fez isso, ele acabou optando por tirar o termo moral. O que significa isso? Que não é que a parte moral não está lá, e eu convido vocês a procurar mais uma vez, mas que além da parte moral, há mais naquela obra do que isso. Uma das coisas que o Alexandre trouxe foi a parte científica no Evangelho segundo o Espiritismo, não foi essa palestra? Então, as obras de Kardec, por mais que ela tenha um tema central, ela permeia os elementos e ela conecta tudo. Se a gente olhasse, pegasse as diversas obras e pudesse colocar e ter uma visão espacial das obras, a gente veria setinhas ligando diversos trechos e costurando aquilo num todo. E aí eu sei que a sua pergunta não foi sobre isso, mas a sua pergunta suscitou esse aprofundamento de entender qual é a mensagem que está por trás do título. A sua pergunta eu vou deixar para o Lira responder. Então, responde rapidamente, que nós estamos avançados no nosso horário. Senta aí, relaxa um pouco aí. Estou relaxado. Mas eu vou acrescentar o quê depois de um negócio desse, né? Mas nós fizemos um artigo provocativo para o site do ERI, Luz Espírita. Na minha opinião, achei adequado que continuasse a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, do ponto de vista acadêmico, né? Imitação aí ser dentro do dicionário, praticar, seguir como exemplo. Evangelho é visto como um tipo literário único, com 4 narrativas, que depois ficou, né? Então, imitar dentro dessas narrativas, segundo o Espiritismo, já casa que o Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo a visão de Marcos, segundo a visão de Mateus, segundo a visão de João, de Lucas. Então, aí é que a gente vai ver que Kardec disse, olha, seguiu o Evangelho, mas não como ele foi dito, como ele está sendo interpretado, mas segundo a interpretação do Espiritismo. E eu vou mostrar como é que é. Pegou os textos, disse como é que era, e a parte prática, por isso que quando você lê as dissertações de Kardec e compara com as instruções dos Espíritos, a de Kardec ele tem um enfoque, as dos Espíritos
já tem uma parte mais prática, corroborando ou não. Lógico que foi ele que armou este livro, muito intuído. Qual é a nossa discussão? Se a Bíblia tivesse tudo o que a gente precisasse, por que é que o Espiritismo veio completar e explicar as máximas de Jesus? Não viria completar. Então, nós não entendemos, às vezes, com esta colocação. Não, o que tem lá na Bíblia tem tudo, se você não achou, porque você não soube ler. Isso é muito... Né? É porque o Brasil está se tornando um país de maioria evangélica, né? E isso vai ter repercussão dentro, logicamente, das casas espíritas e do espiritismo, né? São novos estudos que estão aparecendo. Aproveitar, eu vou fazer a última pergunta. É o seguinte, agora já que você relaxa. citou aí a questão dos evangélicos, eu só queria perguntar se eles encontraram alguma razão porque ele se limitou aos 4 evangelhos, não incluiu o Atos dos Apóstolos, nem muito menos as epístolas, né? E outros livros que constituem o Novo Testamento, que é muito mais explorado pelos evangélicos. Então, eu queria, se vocês identificaram, talvez seja... Eu vou esquecer a resposta, sim. Gente, eu juro que eu vou ser muito rápido isso. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa da questão etimológica da palavra imitação no francês, e naquela época a palavra imitação era quase que um método pedagógico utilizado pelos professores da época para fazer um processo de repetição. Através da imitação, a repetição, você ensina alguma coisa. Então, eles usavam, e ele era professor, com uma técnica pedagógica típica da época entre os professores. Por isso que ele usou. Ele disse que se você praticasse, você ia fazer o que estava... Por isso, mas isso não se aplicava em outros idiomas. Então, não poderia continuar, porque como era universal, tinha que tirar, porque isso só aplicaria para o francês. Entendeu? Então, tem essa raiz etimológica da palavra imitação no francês. Então, rapidinho, porque nós estamos com o nosso tempo. Repete que eu já 10 sei minutos mais. só para café, hein? Eu já não sei mais como é que é. Não, é porque que não incluiu outros sim. textos do Novo Testamento. A gente viu que o do Antigo Testamento tem 4 textos só, e tem Atos também, 1. Kardec concentrou-se no Sermão da Montanha. Ele fez a análise que é o núcleo da ética cristã, né? Está ali no 5º, 6º e 7º capítulo. E às vezes a gente se ufana, é interessante nós espíritas, não Gandhi disse, todos os livros perderem e sobrasse o Sermão da Montanha, estava tudo resolvido. Está vendo? Está vendo não, ele está fazendo uma crítica aos cristãos. Olha, você tem um Sermão do Monte e faz isso aqui na minha Índia, porque os ingleses eram cristãos. A gente tem que entender o contexto, é crítica. Tá ok. Gente, muito obrigado pela brilhante apresentação e respostas.